Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, o 1º de junho, não é? E esse aqui que vai de 27 de maio a 2 de junho. E como sempre eu tenho dito aqui, a gente vai fazer aí uma rápida excursão pelas principais notícias da semana passada. Beleza? E vamos lá então ao primeiro Top Atualidades de junho, entrando aí na sua telinha, 27 a 2 de junho, como eu já disse, Brasil Sociedade, e o primeiro assunto que eu trago para vocês é a modelo brasileira que ficou presa por 18 dias na China, né? Ela chegou a semana passada aqui ao Brasil. Desde fevereiro, trabalhando na China, a modelo foi enganada, mas o site divulgado da agência tem apenas uma frase em ideogramas chineses. A China, que já é muito conhecida pela utilização de mão de obra escrava, não é? E pelo recorde de número de pessoas mortas, né, por condenação. A China tem aí na média 2.000 presos são mortos pela pena de morte no país, é recordista na pena de morte, e também recordista no número de mão de obra escrava, cuja ONU calcula aí perto de 2 milhões de chineses e até de estrangeiros trabalhando como escravos no país. Então, como você tem visto aí, a garota ficou detida, teve todos os seus objetos confiscados e ela foi jogada numa prisão junto com mulheres filipinas e chinesas. Ela tem 19 anos e foi acusada de entrar ilegalmente no país. Então isso teve uma repercussão internacional. O governo brasileiro teve que intervir numa negociação para a soltura da modelo de 19 anos e que chegou a semana passada e agora está aí matando as saudades da família. Então é um caso que pode sim cair numa prova de atualidades, porque a semana passada, inclusive, eu estava discutindo isso com alguns alunos pelo Facebook, é o caso, né, do Rei do Camarote, que caiu numa prova de atualidades na prefeitura de Jundiaí, que muita gente fica inconformada, mas que na verdade pode sim, porque afinal de contas teve repercussão nacional a reportagem da revistinha Veja sobre o Rei do Camarote. Agora, no caso da modelo, a modelo aqui, a Amanda, que foi detida na China por 18 dias e teve repercussão internacional, é importante você não dar bobeira. Legal, candidato? Continuando então aqui o nosso Top Atualidades, que vai de 27 a 2 de junho. Vamos ver então qual a próxima notícia que eu vou trabalhar com vocês. Brasil Política, após 15 anos de tramitação no Senado, aprova a PEC do trabalho escravo. Então isso é importante, tá? A gente trabalhar aqui, porque, assim, no caso aqui do Senado, a gente tem que lembrar que a bancada evangélica em Brasília, que ajuda a compor os partidos de apoio da presidente Dilma, tem sido muito resistente na aprovação dessa lei, porque afinal de contas ainda não estava regulamentada a lei que vai fazer com que a fazenda onde for apreendido mão de obra escrava, ela volte para a União e seja colocada à disposição dos sem terras, ou seja, vai para a reforma agrária. Então a bancada ruralista sempre foi muito resistente a isso. Mas, como a gente está vendo aí na notícia, finalmente, após 15 anos de tramitação, o Senado aprova a PEC do trabalho escravo. Então, sobre isso, é importante eu lembrar você que esta lei ela tem aí perto já de 19 anos,
mas há 15 ela tramita no Senado. De lá para cá, mais de 46 mil trabalhadores foram resgatados, ou seja, nesse período de 19 anos, mais de 46 mil pessoas foram resgatadas como escravas no Brasil. E o que está pegando agora é o projeto de lei de Romero Jucá, que é do PMDB de Rondônia, que ainda não está definido se o trabalho, que tipo de trabalho é o escravo. Ou seja, se for pego pessoas trabalhando de forma irregular numa fazenda, o problema agora vai ser definir se esse trabalho era escravo ou se ele não está compatível com a lei trabalhista. Então é por aí que a lei não estava andando muito bem. Quer dizer, ela foi aprovada, a PEC, sobre o trabalho escravo, mas ainda vai ser definido quando for pego pessoas trabalhando de forma irregular, se elas eram, sim, escravas ou se elas estavam trabalhando e não estava incompatível com a legislação trabalhista do Brasil. Então aí já é outro problema que vai ser discutido futuramente, mas a gente está vendo aí, pelo menos, essa lei, a da PEC do trabalho escravo, foi aprovada. Legal, candidato? Vamos lá, continuando o nosso Top Atualidades, de 27 a 2 de junho, entrando na sua telinha, Mundo Política. Sudanesa condenada à morte por se tornar cristã, dá à luz na prisão. Então você tem aí a sudanesa, muito feliz com seu maridão, mulher de 27 anos, é filha de muçulmano e se converteu ao cristianismo. Ela teve uma menina que passa bem. Islã condenou a mulher à forca por apostasia, crime relacionado à conversão de pessoas que saem do islamismo. Alguns países islâmicos possuem sim essa lei. Ou seja, se a pessoa quiser se converter para outra religião, ela é condenada à morte e a sudanesa aqui em questão sabia disso. Sudão é um dos países mais paupérrimos, mais pobres do mundo. Sudão, viu, você aí que sempre está acompanhando aqui as minhas aulas de atualidades aqui, dependendo do curso de atualidades, você tem me acompanhado, sabe que eu, vira e mexe, comento sobre o Sudão, país que em 2011 foi dividido em dois. Agora nós temos o Sudão do Sul, cuja maioria é cristã. Inclusive, acredito eu que você vai fazer uma pesquisa sobre o Sudão, você vai verificar lá a posição onde fica o Sudão, fica na África Oriental, país banhado pelo Mar Vermelho, mas o Sudão do Sul não é. Sudão do Sul, como eu já disse, foi dividido. Foi aprovada a divisão por plebiscito no país. Então nós temos hoje o Sudão do Sul, onde fica a maior parte dos campos de petróleo e gás natural. Mas esse gás tem que passar pelo Sudão para até chegar ao Mar Vermelho e poder carregar os navios que vão levá-lo para o Ocidente, provavelmente. Sudão que vem passando novamente por um perigo de guerra civil. Então é importante que você fique esperto, pegue esta dica que eu estou dando, que é sobre a condenação da sudanesa, que foi condenada à forca por ter se convertido ao cristianismo, e já dá uma geral nessa situação do Sudão. Eu, como eu já disse, que venho falando às vezes sobre ele aqui. Então, cuidado, fique esperto com isso daí. Inclusive o ministro britânico David Cameron chegou a falar com o governo sudanês, isto a semana passada, e tudo indica ela vai poder sair do país e fugir da condenação à morte. Isso porque, pelo menos é o que eu andei lendo, inclusive hoje, o governo de David Cameron, o primeiro-ministro inglês,
fez aí uma intervenção, conversou com o governo do Sudão e tudo indica ela vai ser liberada para sair do país com a sua filha e poder fugir da pena de morte. Legal, candidato? Próxima notícia, Marechal Sisi vence eleições no Egito com 97% dos votos, ou seja, esmagadora vitória para Abdel Fattah al-Sisi, o novo presidente do Egito, né? E também ex-chefe das Forças Armadas. Então, tá aí mais um país que passou por eleições. Nós tivemos agora a Ucrânia, não tivemos? Isso, tivemos a Ucrânia, agora o Egito, vamos ter a Síria futuramente. Então são, com certeza, questões importantes, cujo potencial de cair numa prova de atualidades é grande. Então, Abdel Sisi, que é o ex-chefe das forças militares do Egito, agora é eleito presidente. A gente tem que lembrar aqui, que é o que eu vou fazer para você agora, o Egito teve Mursi, que foi cassado o ano passado, primeiro presidente eleito da história do país, né, do Egito. Ele teve o apoio da Irmandade Muçulmana, que está prescrita do país, ela que era considerada a segunda força do Egito, né, porque a primeira força no Egito são os militares, né, são as forças armadas, que recebe aí 1,3 bilhão de dólares de ajuda dos Estados Unidos. Então são essas dicas que eu estou dando para você, que fica importante aí a gente fazer uma lembrança, né? Para ir memorizando que o problema não fica apenas no fato em si, que é o que eu gosto e sempre tenho lembrado nas minhas aulas de atualidades aqui. O bom e forte candidato é aquele que pega o fato e abre um leque. Ele tem que ter esta noção de que não ficar restrito a um fato em si. Então, tá aqui o assunto. Novamente aí para você, a vitória de Sisi, é importante que você faça aí uma pequena pesquisa e entender que apenas a eleição do ex-chefe das Forças Armadas não fique um fato isolado. Ok, candidato? Faça isso que eu estou falando, que você não vai se arrepender. Próximo assunto, extrema-direita avança na União Europeia, mas na Grécia ganhou a coligação da esquerda radical. Então nós temos, isso tem chamado a atenção, o avanço das cadeiras, né, que foram ganhos por partidos de direita e extrema-direita na Europa. Europa que vive ainda uma crise, e a gente lembra, não é, que quanto mais aprofunda uma crise econômica, mais os extremos conseguem espaço. A gente pega aí, pegando aí um gancho na história geral. Se não fosse a crise de 29, isso lá em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, muito provavelmente Hitler não teria sido eleito chanceler da Alemanha. Isso que é importante lembrar. Você tinha na Itália o Benito Mussolini, o fascismo, a Itália que estava em crise econômica, depois você vai ter a quebra da Bolsa em 29, em 1933 é escolhido como chanceler Adolf Hitler. Tudo isso por causa da crise econômica também. Então isso preocupa na União Europeia, porque como você está vendo aí, as eleições europeias de domingo agora, revelaram um avanço da extrema-direita na Europa, uma vitória do partido de Angela Merkel na Alemanha e um triunfo da coligação de esquerda radical na Grécia. Então, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, pediu para que os partidos na União Europeia se unam contra o avanço da extrema-direita, que também tem lá suas xenofobias, né? A Europa que é hoje um dos alvos do grande número de emigrantes que saem da África ou da Europa Oriental e querem ir para a Europa Ocidental.
Então é importante depois você ficar esperto, porque lógico vai haver aí um desenrolar de fatos neste ano de 2014 por causa do número muito grande de cadeiras que foram dadas na União Europeia para a extrema direita. Legal, candidato? E o próximo assunto é o que você está vendo aí, né? Mulher não deveria ter direito a voto, diz polonês eleito para a União Europeia. Esse simpático senhor aí, com essa cara de anjinho, o polonês Janusz Korwin-Mikke, né, 72 anos, novo membro do Parlamento Europeu, defendeu todo o seu conservadorismo em um discurso anti-União Europeia. Então, eu que acabei de falar do crescimento da extrema-direita na União Europeia, um fato que chama a atenção, um dos fatos que chama a atenção do crescimento da União Europeia é o fato de esses partidos de extrema-direita querem sim, na verdade, o desmembramento da União Europeia. Eles são anti-União Europeia. Então não é que eles querem apenas proteger a Europa da entrada de futuros imigrantes. Na verdade, a maior parte desses partidos de extrema-direita são anti-União Europeia. E não é diferente aqui do polonês Janusz, que inclusive, né, eu até vou aqui fazer uma brincadeira, na verdade quem defende Hitler deve ser uma espécie de Bolsonaro brasileiro, não é? Para você que é muito simpático, acha muito legal o que Jair Messias Bolsonaro vem pregando, inclusive no Facebook, tá aí o Janusz, este polonês, que com certeza você deve se identificar com ele também. Afinal de contas, para ele, educar criança tem que ser na porrada. Não é? Isso é apenas um detalhe da cabecinha desse Bolsonaro polonês que você está vendo aí, esse senhor muito simpático. Aliás, né, em entrevista ele também defendeu, como eu já disse, o castigo à base de chicotes e afirma que as provas que dizem que Hitler sabia sim do holocausto nazista na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler não sabia, ele era muito parecido com um político brasileiro. Eu não sei absolutamente de nada, não tenho nada a ver com isso, isso tudo é coisa de maluco. O Hitler era um cara muito legal, uma pessoa que queria o bem da humanidade, principalmente dos judeus. Ele só queria dar emprego para os judeus, né? Então, para quem conhece mais ou menos a história do Holocausto judeu, né, principalmente a questão da Polônia, você vai ter ali o gueto de Varsóvia, que é muito interessante. Se você quiser depois, para você que não conhece, pesquisar sobre o gueto de Varsóvia, que os nazistas, né, a Alemanha montou em plena capital da Polônia, na Varsóvia, é interessante você ver o quanto que Hitler queria realmente o bem para os judeus poloneses e judeus da Europa Oriental principalmente. Tá bom? Então, tá aí de novo o senhor Janusz, para você não esquecer da matéria. Legal, candidato? E assim, amigos e alunos do NEAF, a gente fecha este Top Atualidades de 27 a 2 de junho. Eu só vou dar aqui mais algumas dicas para a gente arrematar esse top, tá? Fique esperto com os 25 anos do massacre da Praça da Paz Celestial na China. A imprensa vem lembrando isso, acompanha isso de perto, que é importante. Outro, são os dados sobre a violência no Brasil, que cresceram, não é? Nós temos hoje aí a média de 29 mil mortes, né? 29 mortes por 100 mil habitantes no Brasil. Quer dizer, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é 5,2, no Brasil é 29. Então é um crescimento absurdo da violência, a imprensa tem dado espaço para isso, e a regulamentação, tá, da lei que proíbe o fumo
em locais fechados que entra em vigor em dezembro de 2014. Tem gente que está achando que essa lei já havia sido regulamentada, mas ela não foi não. Ela foi agora semana passada, já que o top é da semana passada, ela foi regulamentada finalmente e passa realmente a existir, de fato, a partir de dezembro de 2014. Esperando ter sido útil para você mais uma vez, então, novamente eu me despeço e só posso te dizer até o próximo top. Um grande abraço.